Nesse vídeo eu vou resolver a questão 8 do nível 1 da UBMEP 2025, que também é a questão número 3 do nível 2. Seja bem-vindo ao Definição Matemática. Muito prazer, meu nome é André Borges, eu sou professor de matemática e nessa resolução eu vou te mostrar como fazer uma análise matemática e organizar as suas conclusões em lista e também em tabela. Acompanha comigo o enunciado. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos. E a pergunta é, quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? A primeira coisa que temos que fazer aqui é analisar esse desenho e observar a conexão entre os círculos por cada uma dessas linhas. E no final vamos querer saber quais números deverão ser colocados nessas duas pontas. Vamos começar escrevendo uma informação óbvia. Há 8 círculos. Muitas vezes o que é óbvio também é importante de ser anotado. Agora, analisando a conexão entre os círculos, vamos ver alguns exemplos. Esse círculo aqui embaixo, ele está conectado por uma linha com esse círculo, com esse círculo, com esse círculo e esse círculo. Ou seja, esse círculo aqui está conectado a outros 4 círculos. Vamos só observar isso por enquanto e lembrar dessa informação. Agora, se eu pegar esse círculo do canto, ele está conectado a esse círculo e esse círculo. Ou seja, esse círculo do canto está conectado a outros 3 círculos. Por uma questão de simetria, ou seja, pensando que a figura ela é espelhada, pensar nesse círculo é a mesma coisa que pensar nesse. E pensar nesse círculo dessa ponta é a mesma coisa que pensar no círculo dessa ponta, quando eu analiso quantos círculos estão conectados em cada um deles. A última situação que falta a gente pensar é nos círculos centrais, esse daqui e esse daqui. Vamos ver quantos círculos estão conectados a eles. Nesse círculo central, temos a conexão com esse círculo de cima, esse círculo na esquerda, esse círculo aqui embaixo, esse aqui na diagonal, esse círculo à direita e esse na diagonal. Esse círculo tem mais conexões. Ele é conectado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive, ele só não é conectado ao círculo do canto direito. Da mesma forma, se eu analisar esse outro círculo central, ele só não está conectado a esse círculo do canto esquerdo, mas ele vai estar conectado a todos os outros 6 círculos ao seu redor. Só sobra um círculo que não está conectado aos círculos centrais. Vamos anotar isso. Tudo isso significa que, quando a gente colocar um número aqui, todos esses 6 círculos não podem ser números consecutivos desse número que a gente colocar aqui. Então, se a gente colocar um número aqui, todos os seus consecutivos só vão poder estar nesse círculo aqui. Mas então isso quer dizer que devemos colocar um número aqui que só tenha um consecutivo, que vai ser colocado aqui. Agora vamos analisar a quantidade de números consecutivos para cada número de 1 a 8. Escrevendo isso numa tabela, o número 1 tem como consecutivo apenas o número 2. Já o número 2 tem como consecutivos o número 1, que é o seu antecessor, e o número 3, que é o seu sucessor. Consecutivo pode ser tanto para frente ou para trás. Então, aqui 1 e 3. Pensando no número 3, quais são os seus consecutivos? O que vem antes é 2, o que vem depois é 4. Então, 2 e 4. Seguindo dessa mesma forma, os consecutivos do 4 são 3 e 5. Os consecutivos do 5 são 4 e 6. Os consecutivos do 6 são 5 e 7. Os consecutivos do 7 são 6 e 8. E o único número consecutivo do 8 é o 7, que é o seu antecessor. Por que não tem o 9? Porque a gente só vai escrever os números de 1 a 8. Chegando aqui, já estamos quase terminando a nossa resolução. Basta então notar que os únicos números que só têm um sucessor de 1 a 8 são o número 1
que só tem o 2, e o número 8, que só tem o 7. Isso significa que nos círculos centrais devemos colocar os números 1 e 8. E será que faz diferença eu colocar o número 1 aqui e o 8 aqui, ou vice-versa? E a resposta é que não faz diferença, porque essa figura ela é simétrica. Então podemos colocar o número 1 e o número 8 de qualquer forma, desde que coloquemos nos círculos centrais. Um exemplo então seria colocar o número 1 aqui e o 8 aqui. Consequentemente, o número 2 tem que ser aqui. E o consecutivo do 8, que seria o 7, o seu antecessor, ele não pode estar em nenhum desses 6 círculos, então ele só pode estar nessa ponta aqui. Observe que até aqui já resolvemos o problema. Os números que devem ser colocados nesses 2 círculos dos cantos são os números 2 e 7. Mas só para a gente completar essa situação até o fim, vamos colocar os outros números aqui. O número 3 não pode ser colocado nem nesse círculo nem nesse, porque ele é sucessor do 2. Vamos colocá-lo então aqui embaixo. Agora, o número 4 não pode ser colocado nesse círculo. Vamos colocá-lo então aqui em cima. O número 5 não pode ser colocado perto do 4, então vamos colocá-lo aqui embaixo e só sobra o número 6 para ser colocado aqui. E dessa forma conectamos todos os números de forma que círculos conectados por uma linha não tenham números consecutivos. A conclusão dessa resolução se baseia em 2 pontos principais. O primeiro é a organização de informações e de conclusões na forma de lista. E a segunda é a análise de informações e organização em tabelas, que facilitam bastante a nossa interpretação. Inclusive, essa é uma forma de se organizar bem numa prova como a OBMAP, em que você tem muito pouco espaço para fazer as suas anotações e desenvolver a sua resolução. Falando sobre a primeira fase, que tem bem pouco espaço. Na segunda fase, o espaço é um pouco maior, então esse problema a gente não tem tanto. E aí, o que você achou dessa questão? Me conta nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e me segue nas outras redes sociais, o link vai estar na descrição. Vejo vocês no vídeo da questão 9.